gente linda! E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre um documentário da Netflix que chama Dieta de Gladiadores e vou falar a minha opinião como nutri com tudo isso. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Eu vou contar como é que eu acabei assistindo esse documentário. Uma paciente minha que eu tava acompanhando, ela mandou mensagem pra mim e falou: Bruna, o que você acha de eu tirar produto de origem animal da minha dieta pra eu me sentir mais energizada, enfim. Falei, claro, podemos ver sobre isso, a gente pode adequar a dieta com isso, sem problema nenhum. Já atendi paciente vegetariano, já atendi paciente vegano, super tranquilo de organizar com a dieta quanto a isso. Mas eu ainda tinha uma visão da carne e da proteína animal, assim como a gente aprendeu na faculdade. A minha faculdade, quando eu tava saindo, ela mudou de grade, então ainda eu peguei uma grade um pouco antiga, uma nutrição um pouco mais clássica. Porém, na própria pós-graduação que eu fiz, especialização, cursos, eu acabei aprendendo outras coisas e tendo uma visão diferente da nutrição. E eu ainda tinha essa visão de que a gente tinha que ter a carne por conta da B12, por conta das vitaminas e não sei o que, e que tenha mais proteína, e que era difícil atingir proteína por outras fontes. Apesar de que, quando eu comecei a ter pacientes vegetarianos e veganos, eu comecei a pesquisar, claro, muito mais outras origens animais, outras origens de proteína vegetal, pra conseguir incluir na dieta deles. E eu acabei descobrindo que, na verdade, os grãos são praticamente tão proteicos quanto as carnes. Os cogumelos são praticamente tão proteicos quanto as carnes, mas isso é uma coisa que ainda não é difundida, é uma coisa que a gente aprende tanto culturalmente quanto ainda um pouco na nutrição, que a carne é essencial e que a alimentação gira em torno dela. Mas eu lembro que na faculdade a gente aprendia que a gente precisa de na verdade o normal era de 10 a 15% de proteína, é porque pode variar muito nos dias. Então, na verdade sempre se soube que a gente precisaria muito mais de carboidrato do que de proteína. Mas tudo bem. Vamos focar no negócio do documentário. Aí ela pediu pra mim, eu falei, claro, adequamos sem problema nenhum. E então ela me passou que ela assistiu esse documentário e pediu pra eu assistir também. Eu assisti meio despretensiosa, falei, devem falar algumas coisas, mas eu devo refutar na hora, né? E o documentário começou, daqui a pouco tava passando ainda, tipo, aquelas do produtor, diretor e tal. Daqui a pouco, pá, James Cameron. Eu falei, cara, será que é o James Cameron que eu tô pensando? Sim, é o James Cameron que eu tô pensando. Diretor de Avatar, de Exterminador do Futuro, de Titanic, esse James Cameron mesmo. E ver que ele era vegano também. Aí depois passou produtores, Arnold Schwarzenegger e Jack Chan. Eu falei, não, cara, deve ter alguma coisa errada aqui, esse filme não tá acontecendo certo. Como assim? E enfim, foi passando o documentário. O documentário conta a história do James Wilkes, se eu não me engano, que ele é um lutador de MMA, sempre foi muito ativo quando criança, e assim como essa pegada de nutrição mais clássica e da nutrição esportiva clássica, via como a proteína animal uma coisa essencial para você ganhar músculo, para se conseguir recuperação, enfim. Enfim, conta a história dele e conta que ele teve uma lesão. Ele ficou 6 meses sem poder lutar, e ele começou a pesquisar como ele conseguia se recuperar melhor. E nessa pesquisa ele acabou dando de cara com um estudo onde mostrava que a dieta dos gladiadores, por isso que o nome do documentário é Dieta dos Gladiadores, eles consumiam uma base de dieta vegetariana. E ele começou a pensar, tipo assim, como assim, os maiores atletas que a gente tem ouvido falar na história, né, que seriam os gladiadores, que lutavam tigres, leões, enfim, e toda aquela galera toda, e eles consumiam basicamente vegetais? Como assim? E ele começou a buscar atletas veganos. Aí ele descobriu uma atleta de 400 metros australiana, com um corpo maravilhoso, que falou que se sentiu muito melhor consumindo dieta vegana. Depois ele falou sobre Patrick Balbonian, tá, não lembro o nome dele direito, que durante o... Tem um spoiler agora, tá? Se não quiser você pula. Durante o próprio documentário, depois ele quebra o recorde mundial de peso, ele carrega 555 quilos e ele é vegano. E depois mostra várias outras coisas, inclusive tem até fisiculturistas veganos, que daí todo mundo antes do processo do fisiculturismo, consumindo só proteína, não comendo nenhum tipo de carboidrato, e lá pau no carboidrato, com um corpo incrível, sem nenhuma gordura extra, enfim. E daí eles começam a explicar que, na verdade, a gordura animal, ela é inflamatória. E não só a carne, não só o leite, não só a carne, mas os leites, os ovos também. E isso começou a me parar a pensar, porque na real a gente sempre escutou isso. Eu fiz o meu TCC sobre alimentos inflamatórios e anti-inflamatórios, e a carne tava nos inflamatórios. Mas a gente recebia a informação que seria tipo uma quantidade grande de carne.
e que, né, que você não pode exagerar muito, que ela vai ser inflamatória e tal. E isso começou a fazer eu buscar mais coisas e buscar mais informações, e eu acabei realmente tendo essa noção. Eu, como nutricionista, escuto muito o relato das pessoas. Na minha consulta, já contei pra vocês, eu primeiro pego o que a pessoa come durante o dia, eu vou pegar isso e vou modificar. E eu parei pra analisar isso, e a dieta das pessoas hoje em dia, ela gira em torno de carne. E eu vejo aqui em casa, tipo assim, o que você vai fazer amanhã pro almoço? Ah, tal carne. Depois você pensa no acompanhamento ou coisa assim. A dieta vive em base de carne. A gente, se não tem carne, é um absurdo. E eu falei, quer saber? E daí no próprio seriado eles mostram, no próprio documentário, ele mostra que ele trocou a dieta dele, enquanto antes na corda marítima ele conseguia aguentar no máximo 8 minutos, com a dieta vegana ele aguentou 1 hora. Mostrou ali diferenças da dieta quando você consome uma coisa de gordura de origem animal, né, de proteína de origem animal e de proteína com base vegetal, que o teu sangue fica mais claro. Enfim, teve várias coisas que foram somando ao longo do documentário e que mostram realmente que um consumo menor em carne nos ajuda a ter uma dieta mais saudável. Nos ajuda a ter um desempenho físico melhor, uma dieta mais saudável. Inclusive, eles mostram que o ser humano, na teoria, se você for analisar, comparar a gente com outros carnívoros e com animais herbívoros, o nosso trato gastrointestinal, a nossa dentição, se encaixa muito mais no herbívoro do que no carnívoro. Ou seja, nós fomos feitos para comer uma dieta à base de planta. Você tá falando, Bruna, que todo mundo tem que virar vegano? Não, eu tô colocando informações para vocês. Realmente a carne é inflamatória, os alimentos de origem animal são inflamatórios. Já falei aqui outras vezes que o leite, derivados, eles são super inflamatórios. Quem tem principalmente doença relacionada a trato respiratório, o leite faz você produzir muito mais muco. Depois que eu assisti o documentário, eu diminui meu consumo de carne. Eu não cortei completamente, mas eu diminuí muito. E depois, no último mês, e no final de semana passado, eu mostrei pro Júnior. E ele virou pra mim e falou assim, ó, eu quero tentar ficar sem. Então a gente propôs um desafio pra nós dois de ficar 1 mês sem nenhum produto de origem animal. Eu vou contar, vou fazer um vídeo só sobre isso. Se tiver no ar eu vou deixar o card. Se não tiver ainda, se inscreve no canal pra receber quando o vídeo sair. Então eu tô mais ou menos uns 5 dias sem nenhum tipo de origem animal no total. Tá super tranquilo pra mim, tá? E eu comecei... Ah tá, uma coisa bem importante, eu comecei a perceber que eu, mesmo Bruna, como nutricionista, comia carne no almoço por obrigação mental. Porque eu não tinha vontade. Então, por exemplo, segunda-feira mesmo, no dia que tinha bife. Bife pra mim é uma coisa, gente, que eu passaria a vida sem. Eu gosto muito de carne de churrasqueira. Não vou mentir que eu não gosto. Claro que eu gosto. Carne de churrasqueira. Agora, assim, bife, bisteca, tipo, grelhada, frita, no dia a dia não me faz absolutamente nenhuma falta. Nem o frango, nem nada. E depois que eu assisti o documentário, eu tive esse propósito, eu coloquei esse propósito pra mim. Quando eu boto um propósito, eu sou muito determinada. Então eu sei que eu não vou mais comer carne por esse mês. E eu quero contar pra vocês como é que foi a experiência toda. Só 5 dias, não é uma coisa muito... Eu não tenho muita base ainda pra falar. Mas então eu percebi que na verdade eu só tava comendo carne por obrigação, porque eu achava que eu tinha que comer comida de origem animal. Ter uma proteína de origem animal. E eu comecei a perceber que na verdade eu não preciso. E eu não tenho tanta vontade assim. Então sim, agora eu tô há uns 5 dias sem nada, vou ficar 1 mês pra ver como é que o meu corpo reage. Eu tô muito mais leve. Antes eu comia e eu precisava ficar tipo sentada, deitada um tempinho, uns 5, 10 minutos parece que a comida tinha que baixar. Agora não, agora eu como, já saí fazendo coisa, tenho muito mais energia, isso eu já senti, mesmo diminuindo, tá? Mas eu quero ver como é que vai ser o resultado a longo prazo. Independente, eu aconselho vocês. Como eu falei, eu não tô falando que ninguém tem que ser vegano. Eu acho que vocês podem assistir o documentário sim, ele é super legal, tem várias informações legais. Eu sei que ele leva um pouco ao pé da letra as coisas, ele mostra um pouco demais sobre tudo, mas eu acho que é incrível pra gente parar pra pensar sobre o consumo exagerado, entende? Não tô falando que você tem que ser vegano nem vegetariano. Eu tô falando que você tem que parar pra pensar sobre o quanto de carne você come. Será que você precisa comer tudo isso de carne? Será que um dia por semana você não pode comer um pouco menos? Será que você não consegue, sei lá, um jantar aí da sua semana? Ah, hoje eu não vou consumir carne, vou consumir um grão no lugar, ou um cogumelo, ou enfim, consumir tubérculos, consumir salada, legumes, sabe? Fazer uma alimentação mais à base de planta. O que eu acho que falta pro brasileiro, principalmente, a gente tem bastante base de planta na questão de arroz e feijão, a gente tem essa base. Porém, eu acho que falta mais a gente fazer isso virar o centro, sabe? E deixar as carnes, as proteínas animais um pouco mais de lado, um pouco mais como coadjuvante, não como prato principal, não como uma coisa principal. Isso é uma coisa cultural, não é fácil, mas aos pouquinhos você vai conseguindo se desvencilhar disso.
Eu aconselho você assistir sim, eu acho legal, eu acho que depois que você assistir você vai ficar muito chocado, você pode buscar informação em outro lugar pra ver, né? Mas eu acho que sim, ele aconselha a gente a diminuir um pouco o consumo, inclusive o Arnold Schwarzenegger fala que ele não vai virar e falar assim, ó, para de comer carne. Mas ele vai falar, cara, tenta um dia, uma vez por semana, vê como é que você se sente. E é o meu conselho pra vocês também. Se quiserem ver o vídeo sobre o meu mês, né, sem comer carne, eu vou fazer o vídeo ainda, mostrando o comecinho e depois eu mostro o final pra vocês. Eu espero muito que tenham gostado e que vocês tenham adquirido informação com esse vídeo também. Um super beijo, até a próxima. Tchau!